Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Meu nome é Guilherme, vai começar mais uma entrevista, né? E no dia de hoje, né, vamos conversar com Alex Fernandes sobre a questão do transporte público e também a questão do metrô, né? O Alex, né, é sindicalista do Sindicato dos Metroviários, e para a gente conversar um pouco, né, esse tema tão debatido na pandemia, conforme a gente vem fazendo, que é o transporte público. Alex, antes da gente começar, eu falei um pouquinho de você, né? Tem como você se apresentar? Olá, Guilherme, com certeza. Boa tarde. Meu nome é Alex Fernandes, sou trabalhador da categoria metroviária há 32 anos. Já fui dirigente sindical da categoria por vários mandatos, já fui coordenador geral do sindicato. Hoje eu continuo ativista, militante, obviamente, e sou vice-presidente na CIPA da linha 3 vermelha do metrô. Certo, maravilha. Alex, a categoria dos metroviários entrou em greve, né? Quando eu te convidei, acho que foi antes da greve, e teve essa greve, acho que seria importante a gente pautar ela, começar nosso papo, né, pautando ela. Qual é o balanço, primeiramente, que você faz da greve dos metroviários? Então, Guilherme, primeiramente, quando você fez o contato, a gente estava no movimento com os trabalhadores metroviários em relação à luta pela vacina, por se tratar de um serviço essencial, que é o transporte público, onde que só depois do sistema de saúde nós somos a categoria que mais sofre com contaminação e, obviamente, a população que usa o sistema metroviário. Então, naquele momento, era uma luta pela vacina. E, a partir daí, desencadeou, obviamente, uma luta objetiva. Porém, a nossa greve foi agora, dia 19, foi a greve da campanha salarial, que é a nossa database em maio, e a categoria está sofrendo uma série de ataques por parte do governo, da direção do metrô, com retirada dos direitos, com aquele velho jargão de se aproveitando da pandemia para passar boiada. Sim. E tem algumas perspectivas de luta, de mobilização para depois da greve? Então, a greve foi dia 19, porém, com os detalhes dos bastidores de uma categoria tão importante que é a categoria dos metroviários de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho entrou em cena, mediou uma proposta e, mediante essa condição, a categoria suspendeu a greve do dia 19, porém se mantém mobilizada, aguardando julgamento e aguardando o cumprimento de uma eventual sentença favorável por parte do metrô. Então, a categoria ainda está mobilizada. Tivemos assembleia ontem. Na assembleia, mantivemos algumas formas de luta e de mobilização. Vamos fazer um ato na Avenida Paulista na semana que vem. E com a perspectiva de avançar no nosso acordo coletivo e manter, pelo menos, o acordo coletivo. E caso não tenha essa definição, com certeza a categoria retomará a greve nas próximas semanas. Beleza, maravilha. E como está a situação aí no metrô, Alex? Né? O metrô tem sido muito atingido, né? Principalmente os funcionários com a questão da contaminação e de mortes. Olha, Guilherme, categoria metroviária estatal, nós estamos em torno de 8 mil metroviários. Mais as linhas privatizadas, chegam aos 10 mil, 11, 12 mil metroviários ao todo. Do universo da categoria estatal, dos 8 mil que eu citei primeiramente, a gente tem mais de 1.000, em torno de 1.300, 1.400 trabalhadores contaminados nesse período da pandemia, e já tivemos aproximadamente 25 óbitos por conta da Covid nesse período. Sim, essa é uma demanda, né? A questão da vacinação dos funcionários é uma demanda que é da categoria, né? É uma demanda que acho que é de
trabalhador do transporte, né? Existe alguma unificação, alguma discussão entre os sindicatos em torno dessa pauta? Bom, Guilherme, primeiro uma correção. Acho que essa pauta da vacina deve ser uma pauta de toda a classe trabalhadora. Eu tenho dito, inclusive, que a luta por vacina, mediante essa negligência do governo federal e das corrupções dos governos estaduais e municipais, essa luta pela vacina vai se tornar um impulsionador da luta de classe nos próximos períodos. Então, eu tenho dito que a luta pela vacina é uma luta de todas as categorias de trabalhadores e de toda a sociedade, de certa forma. Mas, do ponto de vista de serviço essencial, que é a reivindicação da categoria metroviária, foi tentado uma luta unificada com outros setores do transporte público, mas, infelizmente, nós só conseguimos, com a CPTM aqui na capital, uma linha da CPTM, né, o trecho da linha leste, que é as linhas 11 e 12, conseguimos uma unificação com esses companheiros para travar essa luta junto ao governo. Os condutores de ônibus, né, os motoristas e cobradores de ônibus da capital também fizeram a luta, mas a luta foi, de certa forma, separada. Porém, fomos atendidos de conjunto o transporte, porém, apenas com trabalhadores acima dos 47 anos de idade. Dentro do metrô, a gente conseguiu que o governo, pelo menos um setor da categoria, que é o setor da operativo, que está nas estações, segurança e pilotando os trens, conseguimos que esse setor fosse todos vacinados. Mas a unificação mesmo almejada, esperada, necessária, a gente não conseguiu, mas, de certa forma, as categorias de transporte aqui na capital tiveram um avanço do ponto de vista de conquistar a vacina. Sim, eu vi que, né, que os trabalhadores do metrô estão sendo vacinados, né? Como está esse processo de vacinação? Eu tenho relatos, Alex, de professores que, né, que o processo de vacinação dá lento, né? Primeiro começa a vacinar uma parte, depois vacinar outra, depois vacinar outra, como, né, tem sido a regra, né, de modo geral. Como que está essa situação no metrô? No metrô, a situação também está muito parecida com o setor da educação. A princípio, foram vacinados apenas trabalhadores operativos e da manutenção. E, na manutenção, só quem tem acima de 47 anos de idade. Setor administrativo e menores de 47 anos de idade da manutenção não tiveram vacinas. E as terceirizadas também, que trabalham no metrô, principalmente as empresas de limpeza, que são as trabalhadoras e os trabalhadores que têm maior contato efetivamente com o vírus, também não conseguimos avançar para que todos fossem vacinados. Então, está lento o processo. A princípio, só quem tem acima de 47 anos da manutenção e os trabalhadores das estações, segurança e operadores de trem. Menores de 47 anos da manutenção e das empresas terceirizadas de limpeza não tiveram vacinação. E tampouco os trabalhadores que trabalham no setor administrativo do metrô. Então, o processo está lento, não temos perspectiva ainda de quando serão vacinados os trabalhadores menores de 47 anos de idade, e vamos continuar nessa batalha, nessa pegada, para tentar garantir que todos e todas sejam vacinados e vacinadas. Perfeito, maravilha. Agora, vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? A pandemia, né, primeiramente, revelou as contradições que existem no transporte público e ao seu ver, a que se deve, né, essas contradições? Bom, eu não entendi a pergunta, Guilherme. A pandemia, a pandemia revelou os problemas que existem no transporte público e a que se deve esses problemas? Quais são os motivos que tem esses problemas? Então, Guilherme, na verdade, primeiro que o transporte público é um transporte de massa, né, onde, no caso do metrô, são milhões de pessoas
por dia que são transportadas, e a categoria é muito vulnerável justamente por estar exposta a esse trânsito de pessoas diariamente. E por consequência disso, como eu disse no início da nossa entrevista, o governo de São Paulo está usando aquela máxima do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lá do governo Bolsonaro, naquela famosa reunião ministerial, se aproveitando da pandemia para passar a boiada. No caso, o metrô está alegando diminuição da arrecadação por conta da diminuição dos passageiros para atacar a categoria metroviária de conjunto, tirar direito, não ter reajuste salarial, entre outras coisas. Em contrapartida, isso para a empresa estatal. Em contrapartida, o governo do estado de São Paulo injeta bilhões e bilhões de reais na empresa privada do metrô, que é a linha 5 e a linha 4, que são geridas pela CCR. Então, o que revela essa pandemia é que, de fato, os governantes estão se aproveitando dela para tirar direito, para sucatear as empresas, para dar dinheiro para os grandes tubarões do transporte, enfim, para detonar com o servidor público de forma geral. E aí não é só no transporte, é na saúde, é na educação, é na toda a prestação de serviço que requer um profissional da saúde. Então, o que revela justamente isso. O governo e os patrões estão se aproveitando dessa pandemia para tirar direitos dos trabalhadores. E no transporte, como eu disse, nós somos os segundo maiores vetores e contaminados, só perdemos, entre aspas, né? Estamos atrás apenas dos serviços de saúde, dos hospitais, onde tem maior número de contaminações. Depois dos hospitais, vem o sistema de transporte. E não há o reconhecimento por parte do governo, não há reconhecimento por parte dos patrões na iniciativa privada, e os trabalhadores seguem se contaminando, contaminando seus familiares e, por consequência, contaminando a população que usa o metrô e o transporte de forma geral. Ô Alex, né, do começo do ano para cá, a gente viu um aumento do número de mortos e de infectados muito grande nesse último período, né? Você acredita, e ainda a gente tem o risco, né? Os infectologistas falam de uma terceira onda, né? Você acredita, né, que um dos responsáveis desse aumento, né, de infectados, de mortos, se deve às aglomerações do transporte público? Olha, Guilherme, uma pergunta bem objetiva e que requer um debate. Primeiro, essas 452 mil pessoas óbitos e os milhões de contaminados é pura e única responsabilidade do genocídio que está praticando o governo federal através do Bolsonaro e, obviamente, dos governadores e prefeitos nas cidades, nas capitais e nas cidades. Nos estados, nas capitais e nas cidades. Então, efetivamente, o motivo das contaminações é a negligência do Estado na atuação, no combate efetivamente à pandemia. E o governo federal, por sua vez, obviamente, não sou eu quem estou dizendo, os detalhes mostraram isso, não houve a compra das vacinas lá do ano passado, onde 70 milhões de vacinas estavam sendo oferecidas para o governo, não houve a compra. Os governos dos estados e municípios, por sua vez, aplicaram a maior corrupção vista nesse país por conta do estado de calamidade, que não tinha que prestar contas nos hospitais de campanha, na compra de oxigênio, entre outras coisas, uma corrupção desenfreada. Então, isso sim é o motivo real das contaminações. Aí, obviamente, que a população, ao não ter um isolamento, um lockdown
o isolamento com renda para desempregado, para trabalhadores informais, ao não ter, teve que sair para as ruas para trabalhar, para garantir o seu sustento, e com isso, obviamente, se aglomeraram no transporte público, dessa forma, alastrando a contaminação. Mas a responsabilidade, obviamente, são dos governos e não da população, que foi obrigada a se aglomerar no transporte para poder não morrer de fome. Não, sim, concordo plenamente. Quando eu fiz essa pergunta para você, é justamente por isso, né? Por conta, né, dessa negligência dos governos, o transporte público virou um centro de aglomeração, não culpando, né, a população pelas aglomerações, né? E, e muito se discute, Alex, do aumento, né, do aumento de transporte público, pelo menos para evitar, né, as aglomerações. Eu concordo com você em relação ao isolamento social, à quarentena, né, ao lockdown, mas, né, também se discute, né, o aumento do transporte público. Né? Como que você enxerga isso? Então, nós fizemos, no início da pandemia, enquanto categoria metroviária, um debate profundo com a sociedade e tentamos provocar o governo no seguinte sentido: uma quarentena séria, um sistema de transporte especial para transportar só o serviço essencial e uma quarentena com renda para os trabalhadores poderem ficar em casa e a gente transportando policial, médico, trabalhadores do supermercado, das farmácias, enfim, do serviço essencial. Essa foi a nossa discussão no começo da pandemia. Porém, não fomos atendidos, o governo aqui em São Paulo não atendeu, preferiu manter as empresas privadas lucrando e produzindo cada vez mais, em detrimento de deixar os trabalhadores em casa. Sendo assim, o transporte, de certa forma, não adianta você aumentar o número de composições, de viagem. O que era necessário era efetivamente ter o lockdown, ter a quarentena séria, com renda e um transporte com serviço especial. Aumentar o número de composições, o número de trens, de ônibus, obviamente que vai ajudar a diminuir a aglomeração, mas, ao mesmo tempo, vai trazer mais gente para a rua, né? Porque vai estar vazio o transporte, mais gente vai vir para a rua. Então, é um elemento que tem que se discutir com muita profundidade, no sentido de tentar evitar que os trabalhadores se contaminem efetivamente. Sim, eu conversei com outros sindicalistas do metrô e também com o Lúcio, né, que foi secretário da Luiza Erundina, né, existe um esquema, né, de quanto mais gente no ônibus, no transporte público, mais, né, o lucro aumenta, né? Existe um esquema assim feito dos empresários que hoje na pandemia isso chega a ser criminoso. Você acha que esse esquema existe para você? Desculpa, Guilherme, não ouvi direito. Repete. Não, existe um esquema, né, do transporte, né, que enquanto você coloca mais gente dentro de um ônibus, dentro de um vagão do metrô, mais, né, a empresa lucra, né, e mais a taxa de lucro aumenta, então isso é incentivado. É verdade isso? Porque eu escutei isso de um dos sindicalistas do metrô e também do Lúcio, né, que é do secretário da Luiza Erundina. Bom, de certa forma, aí é matemática, né? Matemática, a gente costuma dizer que ela é exata. Aí é óbvio que quanto mais gente usando o sistema, maior a arrecadação, maior o lucro da empresa. Então, talvez por isso não, com certeza por isso
o governo e os empresários do transporte não quiseram parar o transporte durante a pandemia, para garantir seus lucros, garantir aí o sustento aí das suas empresas. Sim. Então, mas isso né, chega a ser criminoso, né, durante a pandemia. Evidentemente, é o que nós falamos agora há pouco, é a negligência, o genocídio dos governos. Não é só Bolsonaro que é o genocida. Em São Paulo é Dória, era o falecido Bruno Covas, no município de São Paulo, dentre outros governadores e prefeitos pelo país afora. São genocidas, garantiram o lucro das empresas, tanto do transporte como das produções das grandes indústrias, em detrimento de praticar um lockdown, uma quarentena, pagando um auxílio emergencial decente para os trabalhadores desempregados e informais e garantindo o salário de quem estava empregado. Tá aí, é o genocídio generalizado da política do nosso país. Sim. Então, né, então, assim, de modo geral, você avalia que o governo Dória também errou, né, tá, digamos assim, tá falhando, né, no combate à pandemia? Óbvio, o governo Dória, aqui em São Paulo, além de roubar milhões de dinheiro público nos hospitais de campanha, nas diversas ações da pandemia, não praticou o lockdown, não fez a quarentena, não deu auxílio emergencial para os trabalhadores. Então, é óbvio que o governo Dória tem responsabilidade nas mortes que estão acontecendo aqui no estado de São Paulo. Sim. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, agora saindo um pouco da questão da pandemia, né, eu queria que você me respondesse, é que a malha metroviária de São Paulo, para mim, está muito aquém das cidades. São Paulo, acho que é uma das maiores cidades do mundo e tem uma malha metroviária, acho que não cobre se 10% é muito. Né? A que se deve isso? Se deve à falta de investimento, se deve a uma série de fatores que se aplica na política do país. A linha do governo agora é as vias privatizadas, ou seja, já tem 2 linhas privatizadas aqui na capital, e em detrimento de não construir mais metrô para a população. Então, aqui, a malha é pequena, muito pequena em relação a outros países. Você vê o México, por exemplo, que é um país equivalente aí ao nosso país aqui, é o triplo de malha metroferroviária. E aqui fica esse dilema. Não tem investimento, não tem efetivamente uma investida do governo para ter um transporte público para a cidade de São Paulo. Sim, então, né? Guilherme, será que a gente poderia interromper um minutinho só para eu dar uma assistência ali para o meu filho? Um minutinho? É possível? É possível, Dá só licença. é possível. Estamos aqui, né, com a entrevista com o Alex, né? Ele precisou dar uma saidinha, né? E já já ele está aqui de volta, né? Estamos aqui conversando, né, com a situação, né, do transporte público do metrô, né? E, e ele precisou resolver um probleminha, mas já já ele está aí, né? E a gente continua, né, esse debate tão importante, né, que é a questão do transporte público. Então, enquanto o Alex, né, resolve os seus problemas, né, então convido a vocês a comentarem, né, fazer seus comentários, se concorda, né, com o que o Alex disse, se não discorda, para a gente abrir esse debate. Então, o Alex já voltou. Então, continuamos a entrevista. Primeiramente, Guilherme, primeiro deixa eu pedir desculpa pela interrupção. Eu moro sozinho e eu tenho um filho de 7 anos de idade e ele está comigo esses dias e a gente tem que dar uma assistência. Até agora há pouco ele estava fazendo lição, aula online, por conta dessa pandemia que
nós não estamos deixando ele ir para a escola. Então, vocês me desculpem aí que eu estava dando uma assistência para o meu garotinho. Tranquilo, Alex. Então, a situação, por exemplo, de linhas como a linha da PUC, né, da minha querida Cardoso de Almeida, né, um abraço, inclusive, para quem estiver assistindo de lá. Então, né, tá parada, né, que criou-se Está parada. uma, uma possível linha. E existe um certo favorecimento, né, pro, das empresas de ônibus cobrirem essa região e outras que o metrô não cobre? Eu não diria que é um favorecimento, até porque uma coisa completa a outra. As linhas de ônibus e a linha de metrô são complementares, né? Então, eu não diria exatamente favorecimento. O que eu diria é que a falta de investimento mesmo do Estado e, por outro lado, a corrupção que nós vimos aí durante os mais de 20 anos do governo do PSDB em São Paulo, aquele escândalo do propinoduto, que envolveu os diversos governadores do PSDB, favorecendo as empreiteiras, favorecendo empresas de transporte, evidentemente, sob pneu, enfim. O favorecimento é global, né? Se favorece as empresas de transporte de uma forma geral, onde que o transporte tinha que ser uma extensão do modal do trilho, uma extensão do modal do pneu e por aí e daí por diante. Então, evidentemente, favorecimentos, na política que nós vemos aí com essa corrupção desenfreada, é o que mais a gente vê, financiamento de campanha eleitoral e, obviamente, os governantes se favorecem e muita grana eles dão para as empresas de transporte, sobretudo sobre rodas, né? Sobre pneu. E a que pé que está essa questão do propinoduto do metrô de São Paulo? Está parado, né? O governo conseguiu, de certa forma, junto aqui do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, conseguiu blindar o PSDB na questão do propinoduto. Então, é uma história que morreu, né? Ninguém toca mais no assunto, ninguém foi preso, ninguém teve que devolver dinheiro, e está aí. Continua essa coisa desenfreada e, com certeza, eles estão roubando cada vez mais. E como você falou um pouco, queria que você falasse assim, os trabalhadores da CCR, né, da empresa da linha amarela, eles também estão sendo vacinados ou é só os trabalhadores do Estado? Também estão sendo vacinados no mesmo molde que os estatais, né? Acima dos 47 anos de idade, quem está na operação. Sim. Mas lá é uma categoria muito jovem, então muitos trabalhadores, com certeza, não estão sendo vacinados porque estão menos de 47 anos. E como que está essa situação? E como está a questão de aglomerações dentro da linha amarela, né? Porque a linha amarela, eu vou ser bem sincero, tem aquilo lá, né? Parece meio terra de ninguém, né? O número de funcionários reduzido, né? Acho que inclusive, né, tem algumas funções essenciais para o andamento do transporte público no metrô não tem, né? E acredito que lá a questão da aglomeração esteja um pouco mais complicado. Como que está essa situação da linha amarela? Então, a linha amarela, primeiro que ela teve uma expansão aí que vai, né, um pouquinho além do que ia só até ali na Pinheiros, né? Obviamente, o metrô público joga milhares de pessoas ali na Estação República, onde faz e na Luz, onde que transporta os passageiros para a região da Paulista e para o sudoeste do estado, da capital. Então, a aglomeração, evidentemente, ela é gritante, até porque as composições são menores, né, na linha 4, na linha 5, são menores em relação aos metrôs aqui estatais, e com certeza está lotando
para além do que deveria durante essa pandemia. Sim. E existe alguma discussão do metrô para estatizar essa linha? Porque, como eu falei, e eu falo isso como inclusive, né, mais como um usuário também, que quando eu vou para São Paulo, porque a linha amarela, de fato, é uma terra de ninguém, né? Eu me impressiono muito com como, por exemplo, aconteceu um acidente naquela linha. Existe alguma discussão de É, estatizar? corriqueiramente ali tem falhas no sistema e, por sorte, ainda bem, não tivemos ainda um acidente fatal de gravidade, que, assim, de grande gravidade. Ainda bem. Sobre estatizar, não há essa discussão, muito pelo contrário. Por parte do governo, a linha é privatizar as linhas estatais hoje, que é a linha 1, 2 e 3. Mas parte do O sindicato. governo. Oi? Por parte do Não sindicato. entendi. Não por parte do Ah, por governo. parte do sindicato, assim, É. essa é a nossa luta. A nossa luta objetiva é pela estatização das linhas e reestatização da linha 5, que ela era uma linha estatal e foi concedida a partir do Estado. A linha 4 ela foi construída já com iniciativa privada. Então, a nossa discussão é a estatização da linha 4 e reestatização da linha 5. Esse debate a gente está fazendo ao longo do tempo, é uma reivindicação homérica da categoria, mas é isso, o Estado quer mais privatizar o resto das linhas. Porque igual eu te falei, né? Eu falo isso, como eu falei, mais como usuário, a linha amarela é a pior linha que eu pego quando eu vou para São Paulo, né? Tirando a questão da falta de funcionários, a questão da própria, né, das aglomerações, né? É a pior linha que eu peguei, né, desde quando me conheço por gente em relação a São Paulo, né? E a questão de higienização, como que está sendo feita aí no metrô? Olha, a higienização do metrô, ela é obviamente feita, muito bem feita, meu filho. Ela é feita, é muito bem feita, por esforço das trabalhadoras, dos trabalhadores que exercem essas funções de limpeza. Mas, obviamente, que quadro reduzido de trabalhadores de limpeza, equipamentos inadequados. Então, a limpeza está ocorrendo, porém, com uma deficiência por conta da falta de investimento do governo e das empresas de limpeza efetivamente. Mas, diariamente, as estações são limpas, os trens são higienizados de uma forma, não da forma que teria que ser, mas ainda tem uma certa preocupação com isso, uma higienização nos trens diariamente. Porém, falta muita coisa ainda. Obviamente, falta muita coisa, mas com o esforço das trabalhadoras e trabalhadores da limpeza, há uma certa higienização que contempla minimamente a necessidade dos passageiros. Sim, então essa política de demissão, né, de funcionários terceirizados não está acontecendo somente na educação, como estou recebendo Não, o não. relato, no metrô também. Cara, por incrível que pareça, durante a pandemia, trabalhadores da limpeza do metrô, da empresa terceirizada, foram demitidos em massa. Durante a pandemia, trabalhadores de limpeza que tinha que aumentar o número de empregados para melhorar a higienização, demitiram. Então, os trabalhadores estão sobrecarregados, estão doentes. De certa forma, as empresas terceirizadas também se aproveitaram da pandemia para poder garantir seus lucros, demitindo as trabalhadoras e os trabalhadores. E como que o governo está fazendo com a questão de proteção dos trabalhadores, né? Tipo máscara, álcool gel,
né, IPI, né? Como que está sendo feito isso? Guilherme, aqui foi uma briga homérica também. Desde o começo da pandemia, nós tivemos que travar várias lutas com o metrô, com o Estado, para garantir máscara, luva, álcool, gel, roupa especial para determinados atendimentos. Nós tivemos que garantir na justiça, para você ter uma ideia, a garantia de máscara e álcool gel, que nem isso o metrô estava querendo fazer no começo da pandemia. Então, hoje nós estamos bem equipados graças à luta efetiva dos trabalhadores da categoria metroviária, porque nem isso a empresa quis garantir. Tivemos que garantir na justiça e na luta nossa segurança em relação à máscara e álcool em gel. Sim. Ô Alex, você faz parte da direção do sindicato dos metrô Essa gestão ou é direção, mas é oposição à direção do metrô, então, do sindicato do metroviário? Então, Guilherme, essa gestão da diretoria do sindicato, eu fiquei fora. Eu optei por dar uma descansada na minha vida, até para garantir um pouco aí o crescimento do meu filho. Mas eu fui da direção do sindicato durante muitos anos. Hoje eu faço parte da Unidos para Lutar, que é da CSP com Lutas. E por mais que a gente tenha um setor dentro da diretoria do sindicato, eu sou parte da minoria da diretoria, digamos assim, e, obviamente, eu construo a oposição na base da categoria. E como que essa maioria está saindo, né, nessa questão da pandemia, né, de mobilização? Olha, Guilherme, eu falo com muita tranquilidade que essa maioria, que é uma gestão dos trabalhadores do PCdoB, do PT e do PSB, CTB e CUT, propriamente dita, essa maioria é uma maioria que adere muito à conciliação com a empresa. Então, ou seja, nos últimos períodos, eu diria para você, nos últimos 5 anos, a categoria perdeu muitos direitos, as bilheterias foram terceirizadas, muitos trabalhadores foram demitidos, não tivemos reajuste salarial nos últimos 2 anos. Isso se dá à forma conciliatória que a diretoria do sindicato trabalha junto com a empresa. E durante a pandemia, pior ainda. Esses 2 anos sem aumento, com a falácia, o argumento da empresa de que não tem dinheiro por causa da pandemia, corroborada com a linha do sindicato, que é uma linha que bota medo nos trabalhadores, inibe efetivamente a resistência, as lutas de forma geral. Então, é um problema que a gente vai ter que sanar de acordo com a necessidade da categoria, com a vontade da categoria, no próximo ano, com a eleição do sindicato. E esse problema da direção sindical é algo especificamente do metrô, na sua opinião? Não. Ou é de modo geral? Isso é geral. Teria que ter um tempo aqui para falar sobre, mas essa campanha do Lula livre, a campanha do Lula presidente da República, Fique à vontade parte. de falar, o tempo é seu. Essa campanha do Lula livre, Lula presidente, é parte do que significa esses sindicalistas atualmente. Enquanto o PT era a direção do Estado, enquanto o PT era Lula, Dilma eram presidentes, a CUT e a CTB sumiram do cenário, não ofereceram resistência durante os vários ataques que o governo Lula, o governo Dilma fez contra os trabalhadores. E agora, pior ainda, depois Temer e agora Bolsonaro, principalmente agora com Bolsonaro, a CUT, a CTB, o PT, o PCdoB, propriamente dita, não promovem efetivamente uma luta de resistência dos trabalhadores para deixar o governo Bolsonaro sangrar para poder garantir a eleição do Lula em 2022. Enquanto isso, até 2022, isso desde 2019, até 2022, os trabalhadores estão morrendo na pandemia, estão perdendo direitos, sofreu com a reforma da Previdência, reforma trabalhista, está sofrendo com
o agronegócio, aí, o avanço do agronegócio, enfim, o PT, o PCdoB e os seus sindicalistas estão fazendo o jogo da instituição, do Instituto Eleitoral, que é sangrar o governo Bolsonaro para garantir a eleição do Lula em 2022. Enquanto isso, quem paga o pato são os trabalhadores com desemprego, salários reduzidos, sem aposentadoria, com as terceirizações e uma série de outras coisas que nos atacam. Sim, essa é uma preocupação, é isso que eu queria conversar com você, né? Porque as pessoas estão morrendo, né? Não estão para morrer para 2022, né? As pessoas não querem vacina para 2022, eu quero vacina para ontem, né? Então, tipo, Exatamente. a saída é a mobilização, né, das ruas. Então, frente a isso, né, como que tá as coisas aí de preparação para o dia 29? Então, Guilherme, veja bem, o que Bolsonaro promoveu nesse país desde a sua chegada, e Temer também já vinha fazendo, o que Bolsonaro promoveu era motivo para ter uma revolução nesse país. Né? As terceirizações, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora com o genocídio mediante a pandemia. Era para ter uma revolução nesse país. A exemplo do que aconteceu no Chile, com a reforma da Previdência, a exemplo do que está acontecendo agora na Colômbia, enfim, era para ter uma mobilização geral nesse país por conta do que está acontecendo com a sociedade, com os trabalhadores de forma geral. O que eu ganhava de salário há 2 anos atrás não compra metade do que eu comprava né, no final do mês, na minha comprinha lá, do meu arroz, feijão, produto de limpeza, gás de cozinha, ou abastecer meu carro com gasolina. Então, era para ter já um movimento geral, para derrubada desse governo. Tinha que derrubar esse governo e construir um governo dos trabalhadores, um governo, de fato, que atendesse a sociedade de conjunto. Porém, não foi isso. Né? E não é isso que está acontecendo. Sendo assim, esperar para 2022 é chegar a 1 milhão de mortos nessa pandemia. É chegar a milhões de desempregados. Nós estamos em 14 milhões, vamos chegar a 2022 nos 30 milhões de desempregados por conta dessa pandemia, desse governo. E, sendo assim, mais gente morrendo de fome, gente morrendo de frio, gente real. Uma construção de uma alternativa já, que derrube esse governo e construa um governo efetivamente dos trabalhadores. Esperar até 2022, talvez eu e você não estejamos aqui para estar conversando mais sobre essas coisas. Esperamos que estejamos aqui para conversar sobre essas coisas, né? Mas a realidade está nos impondo uma questão muito óbvia. Eu já pedi vários amigos, trabalhadores, guerreiros, lutadores no dia a dia por conta dessa pandemia. Pedi familiares, pedi vizinhos, sabe? Nós aqui, nós somos privilegiados nesse momento, porque nós não fomos contaminados, nós não sofremos o óbito e, de certa forma, estamos aqui conversando. Do jeito que as coisas estão, muitos de nós não estarão aqui em 2022, nem para eleger o governo Lula. Pois é. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem ampla para você, Alex. É correto afirmar que hoje o transporte público é público de fato? Público é público, ele só não é estatal, né? E, de certa forma, o preço das passagens é um segregador, é um divisor social gigante. Muitos trabalhadores não têm condições de pagar o transporte com a tarifa que é aqui em São Paulo, é R$ 4,40 o valor de uma passagem. Se um trabalhador tiver que pegar 3, 4 condições durante o dia, por mais que ele tenha o sistema de integração, ele vai gastar mais da metade do seu salário com passagem, evidentemente. Então, muitos trabalhadores hoje se locomovem a pé, de bike, de carona, justamente porque o transporte não é público efetivamente, porque a tarifa não é acessível, não dá oportunidade para as pessoas se locomoverem
no transporte da cidade de São Paulo. Sendo assim, não dá para dizer que é um transporte público efetivamente. Sim. E como que é feita essa discussão, né, em torno da questão do preço das passagens na categoria, né? Porque é uma coisa, agora novamente eu falando como usuário, quando eu comecei a morar em São Paulo, né, o preço da passagem era menos de R$ 3, né? E agora, né, a última vez que eu fui para São Paulo, 2 semanas antes de começar, né, efetivamente a pandemia no Brasil, o preço da passagem estava quase R$ 5, né? Como que é feita essa discussão dentro da categoria e como que a categoria recebe essa discussão? Olha, por parte do sindicato, a gente sempre fez essa discussão da questão do subsídio ao transporte público, para baratear a passagem. Nós sempre fizemos a campanha da tarifa zero, onde o Estado tem que garantir o transporte da população. A categoria é consciente disso, com algumas divergências, evidentemente, que tem gente que ainda acha que o que garante o nosso salário é o valor da passagem que o trabalhador paga no dia a dia. E o que garante o nosso salário é a nossa prestação de serviço. E o governo tem que subsidiar o transporte público na cidade de São Paulo. Com isso, reduzir a tarifa. Para você ter uma ideia, a linha privatizada, a linha 4, a linha 5, por força de contrato, a passagem lá é mais barata. Na bilheteria é R$ 4,40. Porém, o Estado paga 4, não vou falar o valor aqui exato, porque posso estar equivocado, mas é mais que R$ 4,40 que o Estado paga para as empresas privadas. Então, ou seja, por força de contrato, o Estado pôs uma cláusula lá no contrato que pagaria por passagem X reais. Como é R$ 4,40, o Estado complementa o valor excedente. Ou seja, digamos que está R$ 4,80, né, no contrato, 40 centavos o Estado banca para a iniciativa privada. Então, ou seja, subsidia, primeiro entrega à empresa pública para a iniciativa privada, é um preço de banana, depois financia através de subsídio a empresa privada, em detrimento de financiar a empresa pública, e não garante uma passagem, uma tarifa, o valor da passagem acessível para a sociedade de forma geral no transporte público estatal. Então, o que nós precisamos aqui? De um verdadeiro subsídio do Estado para garantir preço baixo ou até a tarifa zero no transporte na cidade de São Paulo. Beleza, Alex, mas vão ter sempre aqueles que vão falar que o Estado não tem dinheiro, que a empresa não tem dinheiro, né, e que se questiona onde que vai tirar isso, né? Então, eu passo a bola para você e te pergunto, né, como implementar isso na prática? Guilherme, primeiro que assim, eu acho que primeiro temos que combater essa falácia do governo de que não tem dinheiro. Se você for pegar a fundo, né, os milhões de dinheiro que são desviados para corrupção, para interesses escusos, entre outras coisas, você vê que o Estado tem dinheiro. Para você ter uma ideia, recentemente, o Estado, por força de um acordo, deu 1 bilhão de reais para a CCR. 3 dias depois, a CCR comprou a concessão por 950 milhões. Recebeu 1 bilhão de reais e comprou as linhas 7 e 9 da CPTM por 950 milhões de reais. Então, ou seja, o Estado deu 1 bilhão para a CCR comprar as linhas estatais da CPTM. Então, primeiro, nós temos que combater esse argumento de que o Estado não tem dinheiro, né? Isso é um fato da realidade. E o outro fator é tirar o imposto dos grandes empresários. Os grandes empresários têm que pagar impostos maiores para que o Estado possa garantir o transporte. Até porque, na relação custo-benefício, na relação social, o transporte
público garante menor poluição, garante menos índice de doenças, garante mobilidade mais rápida na cidade de São Paulo. O transporte garante um fator social exuberante. Nesse sentido, é só aumentar os impostos dos grandes empresários, tirar um pouco do lucro das multinacionais e garantir que esse lucro, esse imposto dos empresários seja revertido para a sociedade, no transporte, na saúde e na educação. Alex, você falou uma coisa bastante séria, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Essa questão do Estado ter dado 2 milhões, bilhões, né? 1 bilhão. 1 bilhão para... Deu, a princípio, 1 bilhão, mas está previsto no contrato, no orçamento, aí, mais bilhões. Mas vamos lá, faz a pergunta. Para a CCR ter comprado, né, uma linha, né, com preço menor. Isso aí, né, tá, em outras palavras, está cheirando trambique, né? Não tenho dúvida disso. E mais, a CCR, aos moldes que foi no passado, a Andrade Gutierrez, a Oderbrecht, a Camargo Correia, a CCR hoje vai ser o impulsionador financeiro das campanhas do PSDB na cidade de São Paulo. E é por isso que essa promiscuidade, essa trambicagem, esse roubo está acontecendo na cidade de São Paulo. E vai vir mais. O Estado vai dar mais dinheiro para a CCR e a CCR vai seguir avançando na malha metro-ferroviária com dinheiro público. Então, ou seja, o dinheiro público é injetado na iniciativa privada para a iniciativa privada comprar a empresa pública. É isso que está acontecendo aqui. Sim. Ô, Alex, o fato de São Paulo ser uma cidade que tem bastante automóvel, né, um alto índice de automóvel, contribui, né, para que a linha metroviária seja tão aquém do que São Paulo precisa? Olha, Guilherme, aí tem que fazer um estudo mais minucioso. Mas, evidentemente, se você fizer um balanço rápido aqui, uma reflexão rápida, você chega a essa conclusão. As multinacionais de montadoras de veículo garantem que o metrô ou o sistema metro ferroviário não se expanda na cidade de São Paulo. Mas, assim, tem que fazer um estudo minucioso para ver até que ponto isso influencia efetivamente. Mas, a princípio, a grande produção de automóvel ela é assim, algo que barra o crescimento da malha metro-ferroviária. Sim, você falou que foi uma briga, né, para o governo oferecer equipamento, né, para os trabalhadores do metrô. Então eu chego à conclusão, né, que não existe nenhuma campanha por parte do governo, distribuição de máscara para a população usar o metrô. Não tem. Para você ter uma ideia, no começo da pandemia, salvo engano, uma empresa privada, um banco, doou algumas máscaras muito sem vergonha, umas máscaras de pano, assim que o coronavírus dá risada da máscara. Doou para o Estado servir a população no início da pandemia. Foi a única coisa que teve, essas máscaras doadas por um banco e máscara que não resolve nada. Então, o governo, além de não garantir a quarentena, além de não garantir um sistema de transporte especial durante a pandemia, além de não garantir a segurança dos trabalhadores e prestadores de serviço do transporte, não garantiu a segurança da população no transporte público de São Paulo. Sim. Então, né, as máscaras que os trabalhadores... A máscara que os trabalhadores do metrô estão usando é aquela PN49, né? Não, a PFF2. É PFF2. É PFF2. PFF2. Era a N95 e a PFF2 são as máscaras que nós estamos usando.
O metrô tentou também colocar uma máscara de pano para a gente usar um período, mas as CIPAs do metrô, o sindicato, bateu de frente e o metrô teve que recuar e efetivamente garantiu a PFF2, que é dar maior segurança para os trabalhadores. E, você falou uma coisa que é verdade no começo da nossa entrevista, né, que o principal responsável, né, em relação a tudo isso que está acontecendo é o governo federal, né, e os governos estaduais e municipais. Mas eu cabe aqui minha pergunta: a população, tipo, pelo que você enxerga, né, respeita, por exemplo, o uso de máscara, né, dentro do metrô? Né? Ou sempre tem alguém que, né, que não está sem máscara e que os funcionários têm que chamar a atenção? A maioria da população está usando máscara. Porém, não sei precisar, mas um setor, uma parcela da população que segue fielmente a ideologia bolsonarista está resistente ao uso de máscara, à vacina, ao isolamento e dentre outras coisas. Então, nitidamente, nos deparamos com pessoas sem máscara, incentivada por essa ideologia da teoria da conspiração, do vírus chinês, de que isolamento não adianta nada, que eu tenho que trabalhar, tenho que ficar em casa, morrer de fome, enfim. Existe uma parcela da população que, ideologicamente, não está querendo usar máscara, obviamente seguindo o seu fiel representante genocida Bolsonaro, presidente da República. Sim, e qual que é a sua opinião em relação à questão da retirada da gratuidade do preço gratuito para os idosos? Um crime o que o governo fez, e que pior, esperou passar a eleição. Então, logo acabou a eleição municipal, no primeiro mês, tirou a gratuidade para o sexagenário. É um crime que esse governo faz com os trabalhadores aposentados desse país. Tinha que ser o contrário, tinha nem que ser por idade. Aposentou, gratuidade na passagem. Até porque contribuiu por muitos anos para que estejamos onde estamos hoje. Então, não ter a gratuidade para os sexagenários foi um crime. Agora teve uma ação judicial que favoreceu, eu não sei a quantas anda essa decisão, se você souber exatamente, nos dá aí um parecer, mas teve uma decisão judicial que retornou a gratuidade para o sexagenário. Ainda não foi efetivado isso, mas é um crime o que o governo fez e da forma que fez, tirando a gratuidade dos trabalhadores acima de 60 anos de idade. E como está o sentimento da categoria perante tudo isso, né? Qual que é o sentimento? Uma mescla de medo e indignação. Medo porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão vendo seus salários reduzidos em detrimento da pandemia. E indignação por estar prestando um serviço essencial, não parou na pandemia e, contrapartida, sofrendo um brutal ataque tanto no acordo coletivo como na questão salarial e nas condições de trabalho. Então, é uma mescla de medo com indignação, é o que está passando os trabalhadores da categoria metroviária. Sim, agora a respeito do dia 29, né? Puxa, mesmo, você tinha perguntado e eu não falei do dia 29. Mas vai lá de novo. Não, então fale um pouco, né, do dia 29. Não, Né? eu acho que dia 29 é mais um movimento que tomara que não seja um movimento midiático para, mais uma vez, fortalecer a campanha do PT para Lula 2022. Então, dia 29 é o dia do Fora Bolsonaro, é o dia da luta dos trabalhadores por vacina, por isolamento social, por auxílio emergencial e para derrubada desse governo. Essa é a meta que minha organização política, almeja para o dia 29. E esperamos que não seja mais um palanque midiático
para garantir a eleição do Lula em 2022. Ô Alex, muitas das pessoas, né, fala, né, usa o transporte público como desculpa para a reabertura do comércio, né? Por exemplo, né, se o transporte público se pode abrir, né, se o transporte público está lotado, então, tipo, por que, que a escola não pode abrir? Por que o cabeleireiro não pode abrir? Por que, que o restaurante não pode abrir e tudo mais, né? Como que a gente combate esse tipo de posição, né? Que para usar o, a, o caso do transporte público para a reabertura do comércio. É justamente pelo contrário dos argumentos aí usados pela direita, pelos conservadores. Tem que parar o transporte também, para que não tenha locomoção, não tenha aglomeração, até que haja vacina. Então, é o que nós estamos conversando desde o início, Guilherme. É a quarentena, o isolamento sério, com garantia de emprego e renda para trabalhadores desempregados e trabalhadores informais. Então, é o contrário do que as pessoas estão falando. Se o transporte está, a saúde tem, a educação tem que estar, o comércio tem que estar. É o contrário. Tem que parar o transporte também, para que seja garantida efetivamente uma contenção mínima da contaminação e das variantes que vem surgindo do coronavírus pelo mundo afora. Então, é o contrário. Tem que parar o transporte. Tem que fazer o isolamento social com garantia de renda e emprego para que as pessoas possam se defender do vírus e, ao mesmo tempo, não morrer de fome. Sim, e em relação à questão do auxílio, né, que acho que é uma pauta bastante discutida, né, entre nós da esquerda, qual que é o auxílio que, né, a sua organização defende? Olha, lamentavelmente é os R$ 600, né? Que eu acho que tem que ser mais, né? O auxílio tem que ser maior. Mas, enfim, os R$ 600 é o auxílio emergencial que nós estamos lutando para que seja garantido para os trabalhadores desempregados e os trabalhadores informais. Certo. Ô Alex, né, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Né, primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado, né, o convite, né, do canal, né, perante, né, todas as mobilizações, né, do que o metrô vem fazendo, esse papel importante, né, que os trabalhadores vêm cumprindo, né? Então, eu quero agradecer primeiramente por isso né, e peço para você fazer as considerações finais. Ô, Guilherme, eu que agradeço essa oportunidade que é para a gente poder minimamente alcançar, de certa forma, uma parcela da sociedade que efetivamente a gente não consegue falar no dia a dia. Então, eu que agradeço essa oportunidade e dizer que trabalho igual o seu é um trabalho muito assim, almejado e necessário para que as pessoas tenham acesso à informação da forma que ela tem que ser. E aí, fechando com isso, boa noite, muito obrigado mesmo pelo espaço, estamos à disposição, sempre que puder estar aqui contigo para a gente poder conversar com a massa, de certa forma, para tentar chegar nos nossos objetivos, que é a emancipação da classe trabalhadora e a luta efetiva contra essa pandemia e contra esse governo genocida e esses corruptos de plantão que detonam com a classe trabalhadora. Maravilha, né? Então, Alex, mais uma vez agradecendo você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você também por que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, né, esse vídeo no YouTube, né? Curta outros vídeos que o canal produziu, né? No YouTube, siga a gente no Instagram, curta nossa página Mesa de Debates no Facebook e compartilhe esse e outros vídeos que o canal produziu nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Né? Até a próxima e fiquem atentos à nossa programação. E fui!